Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, e também todos que nos acompanham nessas transmissões do Instituto Vida para Todos. Nós estamos ainda dentro do tema geral, então virá o fim, isto é, nós estamos vendo o livro de Mateus já na parte final. E o Senhor tem falado muito conosco. E a última palavra, a última mensagem, nós terminamos com Jesus sendo ungido em Betânia. Betânia significa casa de miséria, mas nessa casa Jesus encontrou descanso, Jesus encontrou alegria, satisfação e um ambiente totalmente receptivo para com esse Jesus que veio à terra para salvar os homens. Ele só encontrou pessoas aflitas, exaustas, que precisavam ser curadas, salvas, e também no meio dos líderes religiosos ele encontrou muita oposição, perseguição e também muita hostilidade. Ele não teve, na verdade, nenhum pouco de descanso enquanto serviu a Deus Pai essa missão de, por fim, morrer, ressuscitar, gerar a igreja e edificar a sua igreja. Mas há 2 dias da sua morte, há 2 dias da Páscoa, ele então entra em Betânia. Ele foi convidado para um banquete, e quem o convidou é Simão o leproso. Queridos irmãos, eu queria começar essa mensagem dessa forma, para lembrar a vocês que a igreja deve ser esse lugar para dar satisfação para o nosso Senhor, satisfação e alegria e descanso e paz para Ele, começando com os membros que compõem essa igreja. Começa com Simão o leproso. Você já pensou se você for lembrado pelos seus pecados do passado, pelos seus problemas do passado, não é? Você não gostaria que alguém sempre lembrasse você de Simão o leproso? Virou seu sobrenome, o leproso. Você já pensou? Mas nessa casa da miséria, é importante, irmãos, para nunca nós nos esquecermos quem nós éramos. Nós somos, nesta mensagem é importante, nós sempre lembrarmos que nós éramos rebeldes, com lepra, nós éramos pecadores, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas um dia Cristo nos salvou, Cristo nos curou da nossa rebeldia e nos trouxe para a sua casa. E nós também éramos o Lázaro, o segundo personagem que aparece nessa casa no registro de João capítulo 12, era o Lázaro. Lázaro era aquele que havia morrido, não só morrido, mas havia passado 4 dias da morte, já cheirando mal. Irmãos, nós éramos homens mortos em nossos delitos e pecados, e nós só podíamos estar escravizados pela morte, escravizados pelo pecado e escravizados pelo velho homem, pela nossa carne. Nós não tínhamos outra opção para viver. A única opção é escolher a parte boa da carne, mas também a carne. Então,
nós estávamos mortos. Mas graças a Deus, estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Hoje, queridos irmãos, nós temos vida. Nós estamos em ressurreição. Mas tudo isso foi possível depois que Ele passou pela morte e ressurreição. Por isso era importante que Jesus, naquela última semana aqui na terra, nesse momento, há 2 dias da sua morte, era necessário Ele continuar firme nessa direção, resoluto, para que pudéssemos ser salvos. Pudéssemos ser salvos de vivermos pelo velho homem, pela carne, e nós passamos a viver em novidade de vida. Passamos a viver em ressurreição. Passamos a viver pelo novo homem. Aleluia! Irmãos, essa é a igreja em Betânia. Nós somos esse lar em Betânia. Nós não temos, irmãos, nada que nos gabarmos. Infelizmente eu vejo alguns irmãos salvos pelo Senhor, entram para a vida da igreja, ganham algum destaque, tem algum resultado, algum sucesso e acaba se tornando arrogante, achando que tem que ter uma voz ativa na igreja, as suas opiniões têm que ser ouvidas. Irmãos, quem somos nós? Nós éramos Simão o leproso. Nós somos um Lázaro morto e hoje fomos ressuscitados. Então a nossa reação na igreja, irmãos, é de gratidão. Nós não temos cobrança. O que há no meu coração, irmãos, é gratidão. Eu não mereço nada disso. O Senhor mudou meu rumo. Não só me salvou, perdoou meus pecados. Hoje, segundo Pedro, na sua segunda epístola, ele nos regenerou por uma viva esperança. Hoje eu tenho uma herança incorruptível, imarcessível, reservada para mim nos céus, que está guardado pelo poder de Deus. E Deus vai nos dar, quando chegar o momento da nossa salvação completa, a salvação da nossa alma. Irmãos, isso não é maravilhoso? E nós passamos a participar, irmãos, como diz Paulo em Efésios, passamos a participar de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Hoje nós podemos buscar as coisas lá do alto, podemos pensar nas coisas lá do alto, porque nós já morremos com Cristo e a nossa vida está oculta em Cristo, em Deus. E hoje, irmãos, não estamos mais fadados a sermos escravos do pecado. Chega de viver pela carne. Eu tenho opção. Eu posso colocar minha mente no Espírito. Eu posso produzir fruto de justiça para Deus no meu viver. Aleluia. Irmãos, aí eu sou também a Marta. A Marta serve ao Senhor. Irmão, nós temos aqui, todos os que estão aqui, irmãos, eu vejo, todos vocês estão dispostos a servir ao Senhor. Nós não servimos por dinheiro. Nós não servimos por um salário. Nós não servimos por um benefício. Nós não servimos para buscar glória e fama aqui na terra. Nós não servimos, irmãos, para buscar um reconhecimento pelo que nós fazemos na igreja. Nós servimos porque nós amamos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor pela gratidão no nosso coração de quem nós éramos, quem nós somos hoje. Os comportores que estão aqui nas ruas, faça sol, faça chuva, eles estão ali preocupados pelas almas das pessoas. Eles não servem por dinheiro, eles não servem por interesse próprio, eles servem por amor. E todos os demais serviços nós servimos por amor. E eu ainda tenho dito para os irmãos, cada um precisa quebrar o seu vaso de alabastro puro
de nardo puro, sabe, que custa, né, na época, o salário de um ano. Calcule quanto você ganha, né, por mês, multiplica por 12, é quanto custa aquele vidrinho de perfume. Outro dia entrei numa farmácia, vi um creme, R$369. Falei, eu não compro esse creme, muito caro. Agora você imagina salário de um ano seu. Esse vaso de alabastro, a Maria quebrou para ungir os pés do Senhor Jesus. Os discípulos acharam um desperdício. Mas, irmãos, para com o Senhor, nós devemos servir ao Senhor e estamos loucos de amor pelo Senhor. Nós, entre aspas, desperdiçamos a nossa vida toda para o Senhor. Desperdiçamos nosso tempo para o Senhor. Nós desperdiçamos nossa energia para o Senhor. Irmãos, ainda depois de dar todo o ser para o Senhor, para amar o Senhor, servir ao Senhor, ainda não paga a nossa dívida. É ou não é verdade? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o Senhor precisa, no final dos tempos, Ele já tem chamado os trabalhadores da última hora, os trabalhadores que não o servem de uma maneira convencional, tradicional, burocraticamente, de uma forma quadrada. Não, esses não conseguem trazer o Senhor de volta, não conseguem encerrar esta era que Deus quer fazer a sua vontade. Deus quer edificar a sua igreja. Nós vamos ser os trabalhadores da última hora, e já vimos falando que segue o Espírito, segue a palavra profética, somos simples, obedientes, mas vamos acrescentar mais um elemento hoje: o amor. Vamos ser loucos de amor pelo Senhor. Nós não fazemos em troco de nada, nós fazemos é por amor. Não, não é? Vamos amar o Senhor mais loucamente. Quando era jovem, no tempo que eu namorava, numa inundação aqui em São Paulo, atravessei a inundação para encontrar com ela, todo molhado. O que não se faz por amor? Irmão, vamos amar o Senhor loucamente. Isso faz você servir ao Senhor fora da caixa. Eu quero essa manhã lembrar os jovens que haverá fábrica de vencedores no sábado que vem. Irmão, será um evento especial, inesquecível. Na verdade, nós celebramos a volta presencial da fábrica de vencedores. Então nós vamos nesse auditório fazer uma festa no sábado que vem. Jovens, adolescentes, crianças, quiserem sair juntamente com os pais, podem participar. Os jovens de cabeças brancas também podem. Está dentro? Não precisa tingir a cabeça não. Irmãos, essa manhã eu quero reservar um tempinho agora na parte da manhã, porque ontem eu fui convidado para dar uma palavrinha rápida com os que estão coordenando conferência jovens, conferência de adolescentes. Eu dei uma palavra de alinhamento. Irmãos, por fim eu disse para eles que se a nossa preocupação nesse momento for somente salvar os nossos adolescentes das ideologias malucas que estão surgindo, porque uma irmã me mandou, né, no WhatsApp alguns vídeos mostrando como esse mundo está feroz, atacando ferozmente os nossos meninos dessa idade. Muitas mídias estão sendo publicadas, muitos filmes estão sendo executados, bons filmes de boa qualidade, para mostrar para os nossos adolescentes, já fazendo a cabeça deles, de que essa questão
de casamento entre homens e homens, mulheres e mulheres, isso é a coisa mais comum. Os nossos adolescentes precisam se libertar desses pensamentos, né, tradicionais, antigos. Eles precisam aprender a viver livres. Essa é a... Não diga amém, não. Eles querem influenciar nossos adolescentes. Mas, irmãos, não adianta a gente dar palavras de advertência para os nossos adolescentes. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eles podem ouvir você na hora da conferência, mas amanhã a pressão do dia a dia é muito grande. E o medo de ser rejeitado pelo grupo é muito grande. Então a pressão vai fazê-lo sucumbir. Vai chegar um dia, vai ficar tarde quando você quiser acudi-lo. Por isso, irmãos, não basta apenas com palavra advertir. Não precisam fazer esses adolescentes terem uma experiência viva com o Senhor. Precisam levar um choque espiritual. Quando se leva um choque espiritual, irmãos, a vida muda. Aí a palavra entra. Nós passamos tantos anos na vida da igreja, irmãos, sem sair para pregar evangelho, sem sair para cuidar das pessoas, só ouvindo mensagens. Muitas vezes essas mensagens não ajudaram muito vocês, não transformaram muito vocês, não digo nem um pouco, mas agora que vocês estão praticando pregar evangelho, cuidar das pessoas, fazer comportagem, grupo de conectadas, grupo de homem de oração, não é isso? Irmãos, a sua vida passou a ser outra. Você passou a amar mais a palavra. É ou não é? Então, os nossos adolescentes também. Eu tenho um neto que, quando você fala em SEAP, vai fazer um evento para eles, ele fica maluco. Ele quer participar. Ele quer pregar evangelho. Quer fazer comportagem. Não é? Não despreze, irmão, não despreze os meninos. Jesus, quando tinha 12 anos, os pais dele levaram na festa da Páscoa, e os pais voltaram. De repente, depois de alguns dias, 3 dias, se deram conta que Jesus não estava com eles. Nossa, que pai esse, né? Aí quando foram procurar na casa de parente, todo mundo, e não acharam, e acharam ele no templo. Aí a mãe repreendeu ele. Não sabe que nós estamos desesperados por você? Aí Jesus falou: você não sabe que eu preciso estar na casa do meu pai? Mas não despreze o menino de 12 anos. Eu acho que em Mateus 18, é isso? Sobre as crianças? Ou estou errado? Mateus 18. Mateus 18, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. O maior do reino dos céus chamou uma criança, né? E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, irmãos, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, nós precisamos ser simples como uma criança. Os nossos adolescentes, irmãos, estão entrando, alguns deles já estão entrando nesse clima. Eu temo que os pais freiem, ou os adultos os segurem, os impedem, não é isso? Não, nós temos que incentivá-los. E ontem nós conversávamos um pouco com os irmãos de Rondonópolis. Estão aqui os irmãos de Foz do Iguaçu, estão, né, vários irmãos de Rondonópolis também, né, irmão de Campo Grande, né? E eu vou chamar 2 irmãos aqui para
Dá um testemunho rápido aqui. O Adriano e o César, cadê? César, que está subindo primeiro, ele tem um filho de 8 anos. E o Adriano, que vem atrás, tem um filho de 13, né? 13 anos. E pode ficar aqui perto de mim, por causa da câmera, né? É bom vocês serem gravados. Dá para a câmera jogar a câmera para eles, não? Dá? Tá. Então, irmãos, eles deram um testemunho, irmão, como muitas vezes nós desprezamos esses meninos. Irmãos, o que esses meninos estão fazendo é o que Deus Pai havia prometido ao Filho, de que Ele daria esses meninos como gotas do orvalho, para formar os exércitos de jovens santos. Isso está em Salmos 110, versículo 3. E essa promessa está em Salmo 2, versículo 11, se não me engano. É? 7, 8, né? Ele diz assim: pede, versículo 8: pede que eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. O pai pediu para o filho: pede, se você me pedir, eu vou te dar, né, toda a terra como herança. E aí Salmo 110, então ele vai mostrar como ele vai dar a terra por herança. Nesse tempo final, ele vai levantar, vai despertar os meninos, ele vai despertar os jovens como gotas do orvalho. Irmãos, enquanto que o mundo intensifica com o mistério da iniquidade, tentando afogar nossas crianças, afogar nossos adolescentes, nossos jovens, irmãos, o Senhor também está despertando. Amém. Despertando um grupo de jovens, grupo de adolescentes e crianças, irmãos, para servirem ao Senhor. Amém. Compartilhe um pouquinho, compartilhe um pouco. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por essa palavra profética, nos dá direção. Como o Pedro disse, eu tenho um filho de 8 anos, Miguel, e o Adriano tem um de 13. E eles temos visto algo diferente neles, né? Principalmente no meu lá em casa. Ele ama estar nas reuniões. Ele ama ir na reunião de oração. Ele ama ir na reunião do sábado, né, ministerial e do Partido do Pão. E também ele ama pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. E assim, tem uma amizade muito boa entre o meu filho e o filho do Adriano, né? Tem 13 anos e 8. E eles sempre estão grudados, né? E eles marcam ali no WhatsApp: vamos sair hoje, né? Vamos sair hoje. E eles amam também estar no CEAP junto com os CEAPistas. Então é algo, como o irmão Pedro falou, constituído, eles estão tendo experiências com o Senhor. E todos os Avança Jovens que tivemos em Rondonópolis, eles foram, né? Para acordar, para ir para a escola durante o dia é difícil, mas para ir para Avança Jovem, só chamar e dar um pulo. Ó Senhor Jesus. E assim, esses dias ele teve uma experiência na escola, né? 8 anos, um colega chegou nele com problemas, 8 anos, né? E aí ele falou: posso orar por você? E ele orou pelo seu coleguinha na escola. Ó Senhor Jesus. Então, eles pensam, irmão, fora da casinha. Eles não têm vergonha. Ele chegou lá em casa e disse: pai, eu moro em frente da padaria, né? Já orou pela pessoa da padaria, mora em frente de casa, né? Pelo padeiro, né? Eu falei assim: não orei, né? Então, assim, eles pensam diferente, irmãos. Essa nova cultura, né? Está com eles, né? Senhor Jesus, temos que aprender com eles. Ó Senhor Jesus. Então, eles amam ir para a reunião. Esses dias ele tinha um aniversário no sábado. O amigo dele falou: pai, eu não quero ir, eu quero ir para a reunião. Isso alegrou meu coração, né? E também, né, Adriano, eles gostam tanto de estar no local de reuniões, que eles têm uma escala de serviço, né? O WhatsApp, eles montaram uma escala para coletar os copinhos do Partido do Pão. Ó Senhor Jesus. Então eles estão ali no outro patamar, né? Eles estão essa nova cultura, né? Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
De fato, irmãos, o Senhor tem cumprido essa palavra profética do Salmo 110. Sim. O Senhor está produzindo um exército de jovens santos. Amém. Para ser dado para a igreja como um bônus para cooperar para o avanço do Evangelho. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, irmãos, está se cumprindo. O Senhor usou o profeta para falar essa palavra, e essa palavra está se cumprindo nos nossos dias. Amém. Amém. Verdade, Senhor Jesus. Essas crianças, elas ficavam na porta do expolivro. Verdade. E quando as pessoas passavam na rua, elas abordavam, oravam por elas e levavam elas para dentro do expolivro para poder adquirir uma literatura. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, eu quero falar um pouquinho rápido do meu menino. Ele, aos 3 anos, ele nasceu com uma deficiência. Ele tem problema no sistema linfático, e aos 3 anos foi descoberto que ele tem deficiência de IgG, ele não tem defesa no organismo, ele fica doente fácil. E ele precisava tomar uma vacina que custa R$10 mil, e ele tomava essa vacina uma vez por mês, passava 6 horas no hospital. Senhor Jesus, e quando se iniciou a pandemia, ele sempre está envolvido, junto com os meninos, sempre envolvido. Quando iniciou a pandemia, então eu tive que proibi-lo de descer para o local de reuniões e também de sair. Aí ele pegou um dia e falou: pai, a gente está ouvindo a palavra profética porque eles têm uma ala atrás de nós, né, os irmãos presbíteros, eles têm uma ala deles, eles ficam atrás de nós para poder anotar as mensagens, e ainda fica falando: ó, vocês vão dar tempo para nós ruminar essa palavra em pequenos grupos? E ele chegou: pai, nós estamos ouvindo a palavra profética, e Mateus 24:45 fala que quando o Senhor vier nos achar fazendo assim, alimentando os conservos, dando sustento ao seu tempo, nós vamos ser arrebatados. Pai, mas eu estou aqui em casa e eu não estou saindo para a rua. Se o Senhor vier para mim por causa da minha deficiência, eu não vou ser arrebatado. Pai, deixa eu ir para a rua, pregar o Evangelho. Irmãos, eu não pude segurar. Aí ele liga para o Rony, que é o coordenador do CEAP, e fala: Rony, em que equipe eu posso sair com a comportagem dinâmica hoje? E o interessante, irmãos, é que eles não têm medo, eles são destemidos. Eu entrei com ele no Atacadão para fazer comportagem, e aí, sabe, nós queremos pregar a Bíblia inteira para os outros, né? Falar de Gênesis e Apocalipse. Ele não, ele: posso orar por você? Já põe o livro na mão da pessoa, a pessoa adquire o livro, ele fala: olha, eu passo o Pix e tenho maquininha de cartão. E aí a pessoa quer conversar um pouco, aí ele fala assim: senhora tem alguma necessidade? Eu posso pegar o seu contato, colocar na rede de cuidado? Então a senhora me passa o contato, eu vou pôr na rede de cuidado. A pessoa dá o contato para ele, ele vira as costas e parte para cima da outra. Irmãos, eles são destemidos. E a percepção que eles têm, irmãos, é fantástica, e não tem medo. Ele abordou um senhor e o senhor excomungou ele, falou: rapaz, você não tem o que fazer não, vai estudar. Aí ele pegou, virou as costas, e tinha uma irmã na farmácia e viu o homem maltratando ele. E essa irmã, ela tinha parado, ela não está reunindo. E ele abordou essa irmã, e a irmã pegou e falou: não, Samuel, eu não quero livro agora não. Ele falou: não, mas eu quero fazer uma oração por você. Aí ele pegou, orou por ela, e ela foi andando, e ele foi andando junto, foi andando. Quando chegou na moto, ela acabou ficando com o livro, e daqui a pouco ele escutou atrás dele: ô rapazinho, ô rapazinho. Era o homem que tinha excomungado ele, e chegou para ele e falou assim: meu jovem, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu não sei por que eu rejeitei a sua oração. Eu tenho um neto da sua idade, eu quero sim receber a sua oração. E a irmã vendo, a irmã ficou impressionada, né?
Aí ele orou por aquele homem recebeu a oração, ficou com o kit. Irmãos, eles não têm vergonha, vamos investir nessa geração. Não podemos ser impedimento para que os nossos filhos sirvam o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus! E eles têm uma percepção. Chega uma criança nova, tem um jovenzinho que está, uma criança de 5, 6 anos, de um casal novo. Ele e o Miguel e mais o filho do Júnior, pega essa criança e leva para a salinha de criança, deixa ela lá e volta para a reunião. Senhor Jesus! E Pedro, eu posso ler aquele versículo eu queria ler esse versículo aqui de Mateus 19, fala assim, 19:13, trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixa os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então aqui, irmãos, eram os discípulos que impediam as crianças de ir até o Senhor. Irmãos, nós não podemos impedir os nossos filhos de fazer a diferença nessa geração. Ó Senhor Jesus, e por meio da palavra profética, eles estão sendo blindados dessas ideologias e desses enganos que está sendo ministrado, falado aí fora. Jesus é o Senhor, aleluia! Esse momento final, nós estamos na conclusão dessa era, e a igreja está cooperando com o Senhor, né, edificando a igreja, resgatando as pessoas das ruas, para poder encerrar essa era, e nesse momento final, irmãos, muitos milagres, muitas coisas excepcionais começam a surgir, e vocês sabem que nós estamos, né, acompanhando uma guerra no leste europeu, ali na Ucrânia está havendo uma guerra, um país está sendo destruído pela guerra, mas irmãos, no meio da guerra, nós encontramos um adolescente desse, orando pelas pessoas. Eu pedi para passar esse vídeo, eu não sei se está pronto. Áudio. Господь, ти запланував цю зустріч, Господь. Я вірю, Господь. Я знаю, що ти вмирав за нього, страждав, Господь. Я прошу, забери його біль, Господь. Я дякую за нього, Господь. Хай всякий, Господь, потяг алкоголю буде розрушений во ім'я Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, хай буде на ньому. Дух Святий, зійди на ньому во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Єшуа, Господь. Амінь. Passa de novo. Тисячі років назад, Господь, ти запланував цю зустріч, Господь. Я вірю, Господь. Я знаю, що ти вмирав за нього, страждав, Господь. Я прошу, забери його біль, Господь. Я дякую за нього, Господь. Хай всякий, Господь, потяг алкоголю буде розрушений во ім'я Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, хай буде на ньому. Дух Святий, зійди на ньому во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Єшуа, Господь. Амінь. Irmão, os 7 espíritos estão percorrendo toda a terra. Se nós não reagirmos, como diz a Bíblia, até as pedras se levantarão, não é isso? Para louvar o Senhor. E nós não podemos impedir toda essa ação do Espírito, se não nós acompanharmos. Por isso, irmãos, eu quero repetir que os trabalhadores da última hora precisam, né, ter não só tudo aquilo, todas as virtudes e qualificações que eu já falei, mas precisamos agora do amor,
o amor, fazemos tudo por amor. Nós não fazemos nada em troca de nada, nós fazemos tudo por amor. Vamos nos derramar como loucos de amor pelo Senhor. Em tudo em que servimos, irmão, nós servimos ao Senhor por amor, porque Ele merece. Eu preciso ir para a mensagem de hoje. Estamos na mensagem de número 29. Nós vamos falar da última Páscoa de Jesus. Para que tudo isso fosse possível, irmãos, ter essa vida da igreja maravilhosa, Jesus ainda tinha que morrer. E Jesus ainda tinha que sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, né? E ele tinha que ser entregue aos romanos para ser crucificado. E depois, ao terceiro dia, Deus o ressuscitaria. E assim a igreja seria gerada. E a igreja, pela vida de ressurreição, seria edificada. Irmãos, veja como é importante a sua morte e ressurreição. Sem a sua morte e ressurreição, irmãos, não existiria a redenção, não existiria perdão dos pecados. Sem a morte e a ressurreição, irmãos, nós não teríamos como ser nascidos de novo, nascidos como filhos de Deus, receber a vida de Deus dentro de nós, e não teríamos como, irmão, nos edificarmos com outras pessoas, porque a vida na carne que nós tínhamos era totalmente avessa, né, a edificação, a relacionamentos. Mas graças a Deus, né, fez com que Cristo morresse por nós, ressuscitasse por nós, para que a igreja fosse gerada, e hoje a igreja está sendo edificada. Maravilhoso. Mas para que tudo isso fosse possível, eu ainda tenho que falar. Jesus tinha de participar da última Páscoa, tá? Última Páscoa. Bom, vamos então para Mateus 26. Mateus 26, depois de relatar o que aconteceu em Betânia, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmão, se você está na igreja e não tiver um coração puro, você não tiver uma percepção de que você é um Simão leproso, se você não tiver a sensibilidade de você perceber que você era um que estava morto, vivendo uma vida totalmente sem nenhum sentido, né? Você não fazia nenhum avanço na obra de Deus, e a sua vida era uma vida em carne, no velho homem. Mas graças a Deus, Deus então ressuscitou você juntamente com Cristo. E hoje você pode viver, irmãos, nas regiões celestiais com Cristo, no novo homem. Você pode viver no Espírito, produzindo o fruto do Espírito, que começa por amor. É amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, irmãos, graças a Deus, e você então se torna uma Marta que serve ao Senhor, sem querer nada em troca, é por amor. E você é aquela Maria que se derrama, paga o preço que for para o Senhor, até desperdício para os outros. Aí quando esse perfume é derramado, é quebrado, o perfume, a fragrância enche aquela sala. Você sabe que você está nessa sala. Sabia disso? Você está nessa sala, não fisicamente, mas você está nessa sala que está cheia de perfume. E se nós tivermos esse coração correto, os membros dessa igreja tiverem o coração correto de Simão leproso, de Lázaro, de Marta,
de Maria, irmãos, as pessoas lá fora vão perceber que nós temos um perfume diferente, nós temos um cheiro diferente. Primeiro, quando as pessoas nos veem, todas as pessoas do mundo, irmãos, sem exceção, cada um luta pelas suas próprias coisas, não é? Luta para ganhar mais dinheiro, para ter mais posse, é ou não é? Luta pelas suas próprias ambições, mas não há um homem na terra, se não for salva, não for nessa situação da igreja, né, que está em Betânia, irmãos, todos pensam em si, só pensam em si. Mas quando nós saímos daqui com esse coração, as pessoas ao nosso redor percebem que nós temos uma outra direção. Nós pensamos no Senhor, nós pensamos no benefício do Senhor, nós servimos o Senhor, e as pessoas percebem sem a gente pregar evangelho, sem a gente perceber. No dia a dia, essas pessoas vão ver você diferente. Pode ter certeza que um dia eles vão procurar você. Qual é a sua igreja? Onde você se reúne? Sabe, essa hora é a hora de você simplesmente dizer: nós temos um grupo de homens de oração, você quer participar? Praticamente 100% dos casos eles dizem sim. Nós temos um grupo de cuidado de mulheres, você quer participar? Sim. Vamos fazer isso, irmãos? Vamos fazer isso. E as pessoas vão ver que vocês, os comportores, se tiverem um coração correto, mas se o coração não estiver correto, a ganância é pelo dinheiro e por outra coisa, irmãos, essa fragrância não aparece. Mas quando o nosso coração é correto, fazemos isso por amor ao Senhor, não por nosso próprio interesse. Quando você fala para uma pessoa: posso orar por você? Até essa frase soa diferente. Posso orar por você? E depois que você ora, a pessoa vai dizer: tantas pessoas já oraram por mim, mas a sua oração foi diferente. Por quê, irmãos? Porque nós estamos num lugar diferente, nós temos um coração correto, nós amamos o Senhor, não buscamos nosso próprio interesse, não temos nossa própria meta. A nossa meta é fazer a vontade do Senhor, e o Senhor nos abençoa. Então, nesse ambiente, irmãos, nesse ambiente, aí aparece a traição, né? Versículo 14 e 15 que eu li, tá? Então, por isso que eu li em Cantares capítulo 8, versículo 7, vocês se lembram? Vamos lá, vá. O livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7, que diz o seguinte: desculpe que estou conseguindo achar. Pronto, aqui. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Irmãos, é esse amor que tem que nos motivar. Esse amor que tem que estar queimando dentro de nós, ardendo em nós, né? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Irmãos, esse amor não se vende por dinheiro. Esse amor não se avalia com bens. Esse amor, irmãos, é imensurável. Esse amor é o amor com que Deus nos amou e colocou o seu amor dentro de nós. E é com esse amor que nós amamos o Senhor e amamos o próximo. Então, que o Senhor possa, irmãos, a partir de agora, inundar os trabalhadores da última hora com esse amor. Agora, quem ficou medindo o custo de amar o Senhor foram os discípulos, segundo o registro de Mateus 26, e mais especificamente em João 12, foi Judas Iscariotes, né? Então, irmãos, Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de prata.
Ele achou que aquele vaso de alabastro era um desperdício ter Maria quebrado, né, o vaso, e ungido os pés de Jesus, porque valia 300 denários. E agora ele vendeu Jesus, ele que propôs, ele que deu o preço, tá? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, a gente não sabe exatamente quanto é, mas supõe-se que essas moedas são os tetradraquimas. Quer dizer, cada moeda dessa vale 4 dracmas. Então, que é também um shekel de Tiro e Sidão, né? Que shekel de Tiro vale 1 tetradracma. E o valor, e também é o valor de um escravo. Êxodo 21, abre a sua Bíblia em Êxodo 21, versículo 32. Se o boi chifrar um escravo, uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Quer dizer, se um boi matar, né, um escravo ou uma escrava do vizinho, né, o dono do boi teria que pagar 30 ciclos de prata pelo custo de um escravo ou uma escrava. Então, um escravo valia 30 ciclos de prata. E Judas avaliou o Senhor como um preço de um escravo. Quanto você avalia o Senhor? Quanto sabe quanto vale? São 120 dracmas, ou 120 denários. O perfume que Maria quebrou eram 300 denários. E Judas vendeu Jesus por 120. Não avalie o Senhor dessa forma. O Senhor é muito mais do que isso. Os discípulos acharam um desperdício que Maria fez, né? Irmãos, e Judas, ele aqui, né, eu ligo para vocês, ele propôs entregar Jesus aos principais sacerdotes por 30 moedas de prata. No registro de Lucas afirma que Satanás entrou em Judas quando foi se entender com os discípulos e os capitães. Isso está em Lucas 22, versículos 3 e 4, tá? Eu não vou ler, tá? Então agora vamos partir para a sequência, né? Capítulo 26, vamos para versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: que queres que te façamos os preparativos? Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Só para vocês entenderem que Jesus estava nos seus últimos dias aqui na terra. No registro de capítulo 26 de Mateus, no começo, ele estava há 2 dias, mas agora ele já estava se aproximando no dia da Páscoa, tá? No dia da Páscoa. Então, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Irmãos, a festa da Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães asmos. E quem instituiu a festa da Páscoa foi Deus. Isso está, né? Senhor Jesus. Êxodo, não é isso? Cadê? Senhor Jesus. Êxodo 12. Eu já li isso na semana passada, né? Versículo 2 diz assim: este mês
vos será principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, os guardareis até o 14º dia, desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quer dizer, o cordeiro é tomado no dia 10 do primeiro mês. Não era o primeiro mês, mas Deus fez com que aquele mês, chamado mês de Abibe, se tornasse o primeiro mês, o mês principal para os judeus. Hoje, o mês principal para os judeus é o Abibe, é o primeiro mês. E ao 10º dia desse mês, eles tinham que tomar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E esse cordeiro ficaria na casa, reservado na casa dessa família, até o 14º dia, tá? E será morto, imolado no 14º dia, ao crepúsculo da tarde. Então Jesus foi para Jerusalém como esse cordeiro da Páscoa. Ele foi no dia 10 desse mês em Jerusalém para ser examinado se havia algum defeito nele. Ninguém achou defeito em Jesus. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, o doutor da lei, não é isso? Ninguém achou um pecado, não achou uma falha, ninguém achou um defeito qualquer, porque ele era o cordeiro da Páscoa. E agora estava chegando no 14º dia. E o 14º dia, irmãos, é a festa da Páscoa. Vamos lá. Versículo 12 ainda de Êxodo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, tá? Este vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus instituiu a Páscoa. Eles teriam que imolar esse cordeiro pascal no dia 14 do primeiro mês, e o sangue eles colocariam nos batentes da porta. E quando o anjo exterminador ia de casa em casa no Egito, quem não tivesse o sinal do sangue nos batentes da porta, esse anjo entraria naquela porta e mataria todos os primogênitos de homens e de animais. Assim, irmãos, todos os egípcios tiveram seus primogênitos mortos, mas os judeus, os seus primogênitos foram salvos pela morte desse cordeiro. Irmãos, isso representa que Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Nós que deveríamos ter sido mortos, mas Ele morreu em nosso lugar. Irmãos, esse é o significado da Páscoa, tá? Então, aí, essa Páscoa também, aqui ó, versículo 15: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, tá? Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Versículo 14: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Quer dizer, esse dia Deus conseguiu tirar o povo de Israel do Egito, que representa o mundo. Foi nesse dia que Deus tirou você do mundo.
Cristo, como Cordeiro Pascal, morreu em teu seu lugar, e Deus te salvou, e não só salvou de ser morto, Deus te salvou do mundo. Então, irmãos, a partir desse dia, que é a festa da Páscoa, eles teriam que celebrar 7 dias de pães asmos. Não podiam comer pão levedado, bolo levedado, fermentado, não, tá? Isso eu vou explicar mais um pouco daqui para frente. Então, nesse mesmo dia, Levítico 23, Senhor Jesus, Levítico 23, 5 e 6. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, né? E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Irmãos, aí Jesus então prepara-se para servir a Páscoa. Marcos 14, versículo 1. Marcos 14, versículo 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, tá? Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, mas eles, pela soberania de Deus, eles mataram Jesus na Páscoa, tá? E também Lucas 22, 1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Vocês estão entendendo? Então a festa dos pães asmos, o primeiro dia é a Páscoa, tá? Então na Páscoa, instituída por Deus, todo judeu celebra uma festa. Eles comem a Páscoa juntos. Então eles têm esse hábito, né? Por mandamento perpétuo, eles fazem isso, tá? Então Jesus também, ele nasceu, Gálatas fala que ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei. Então Jesus estava debaixo ainda, né, da lei dos judeus, e ele então comeu pela última vez a Páscoa dos judeus, tá? Então vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso. Então o cordeiro da Páscoa era imolado no crepúsculo da tarde do dia 14 do primeiro mês do ano. No calendário judaico, o dia começa ao anoitecer. O dia começa no crepúsculo da tarde. Então o crepúsculo da tarde é o início de um dia, tá? É o início do dia 14. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, o cordeiro da Páscoa era imolado, tá? Por isso que Marcos 14, 12, dá uma olhada, 14, 12, diz o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disse-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então aquele dia estava se chegando no dia da festa dos pães asmos, que é a festa da Páscoa, tá? Então era exatamente o dia que Jesus seria entregue e seria morto naquele dia, tá bom? Então Jesus, naquele mesmo dia que começa no crepúsculo da tarde, ele iria ser entregue para morrer, mas antes de fazer tudo isso, ele comeu a última Páscoa dos judeus, a última Páscoa dos judeus, tá? Vamos lá, vamos voltar para Mateus 26, versículo 20. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus que em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor?
E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Quer dizer, está escrito, está profetizado, né? Esse é o destino, esse é o fim, alguém vai trair. Mas ai daquele que, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Irmãos, é triste. Às vezes o Senhor, na sua soberania, né, alguém, mesmo cristãos, né, vamos assim, acaba fazendo uma coisa tão feia quanto a traição, né? Mas isso tudo estava já dentro do arranjo divino de Deus. Então Deus arranjou. Você não vai dizer, tá bom, então Deus que arranjou, eu fui azarado que foi escolhido para trair Jesus. Não, ai daquele, né? Você não se isenta de culpa, não. Ai daquele que vai trair Jesus, é melhor que não tenha nascido, tá? Então, irmãos, então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Algumas versões, alguns comentários, como King James atualizada, comenta que talvez esse diálogo tenha sido meio em particular. Talvez os outros discípulos não tenham ouvido, não estavam sabendo. Então era uma coisa só entre um e o outro, tá? Aí entra no versículo 26, tá? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Porque eu fiz questão de mostrar para vocês que Jesus estava comendo da última Páscoa como um judeu nascido de judeu. Era a última Páscoa. A partir de agora, irmãos, aquela Páscoa dos judeus não fará mais sentido, porque o verdadeiro Cordeiro Pascal já veio e já morreu. Entendeu? Então, aquela realmente era a última Páscoa. Por isso, irmãos, é bobagem também o cristianismo comemorar a Páscoa. A Páscoa tem que ser comemorada como? Comemorada a partir do versículo 26 a 30 que vocês leram. Essa é a verdadeira Páscoa. Então Jesus, depois de ter comido a Páscoa dos judeus, ele instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor veio em substituição da Páscoa dos judeus. Deu para entender, não? Então toda aquela bobagem de comprar ovo de chocolate e tal, não entra nessa, não. Por quê? Porque o Senhor mudou a Páscoa que Jesus comeu pela última vez, ali acabou. O cordeiro foi sacrificado. Agora o Senhor institui uma outra festa. Essa outra festa é a ceia do Senhor. É o que nós fazemos domingo de manhã. É o partir do pão. Por que a gente faz isso? É o Senhor quem mandou fazer, tá? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E nesse momento, esse corpo aqui, irmãos, é o corpo físico de Jesus. Esse pão que nós partimos, irmãos, representa o corpo físico de Jesus, que foi partido por nós. Quando um soldado feriu-lhe com uma lança, foi partido, não foi partido por nós? E os símbolos que estão sobre a mesa no partir do pão, nós não temos um pão e um cálice. Quando o pão, que representa o corpo físico do Senhor, e o cálice, que representa o sangue derramado por nós, estão separados, indica a morte. Quando o seu corpo estiver separado do seu sangue, você já terá sido morto, não é isso? Vocês percebem? Sobre a mesa, um pão, um cálice, Cristo morreu por nós.
Em segundo lugar, esse pão tem que ser partido. Esse pão é o corpo de Cristo, né? Corpo físico de Cristo. Mas quando nós partimos e distribuímos, e cada um de nós participamos desse pão partido, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Mas alguns erroneamente ensinam que esse pão que está aqui na mesa é de fato a carne de Jesus. Não, isso é heresia de transubstancialização. Não é isso. Ele é um símbolo, representa, tá bom? Representa. Mas quando esse pão comido por nós, partido e comido por nós, porque se não for partido não temos como comer. Foi partido, nós comemos. E todos nós participamos do mesmo pão. Por isso nós, conquanto muitos, somos unicamente um só pão. Somos um só corpo de Cristo. Agora, esse corpo de Cristo é o corpo místico, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor, é um corpo não é visível, não é coisa física, tá? Então, irmãos, vamos lá, eu vou explicando um pouco melhor. Jesus, então, né, come a última Páscoa e institui a ceia do amor, né, a ceia do Senhor. Então, vou dizer assim, nessa festa o Senhor nos oferece o pão e o cálice, tá? Aqui não diz o pão e o vinho, presta bem atenção, é pão e o cálice, tá? Vocês se lembram do hino que nós cantamos aqui? Que o Senhor, né, a porção que coube a Jesus foi a porção da ira, cálice da ira, mas a porção que cabe a nós é a porção da bênção. Então, quando nós tomamos um cálice, tomamos um vaso, um utensílio, um copo, né, significa aqui está uma porção, e o versículo que nós lemos, ele é um fruto da vide. Claro que nas refeições de antigamente eles tomavam vinho, porque não tinha refrigerante, não tinha, né, outra bebida tal, e eles tomavam era vinho. Mas, irmãos, interessante que ali a Bíblia registra como o fruto desse vinho. O Senhor falou assim: eu não beberei mais o fruto da vide, até que venha a beber de novo no reino de meu Pai. Então, o que contém aqui, sabe? Tem gente que discute que é vinho, que é suco de uva, não importa, é o fruto da vide. Fruto da vide, tá? Pode ser vinho, pode ser suco de uva, é importante ser o fruto da vide. Mas isso aqui, na verdade, representa, o mais importante é o cálice. O cálice representa a porção. Jesus, vocês ainda vão ver na próxima mensagem, Jesus em Getsêmani, ele pediu para o Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, esse cálice é cálice da amargura, é cálice da ira, não cabe a nós tomarmos. E hoje, nós, o cálice que ele entregou para nós tomarmos, irmãos, é o cálice da bênção. Tem o sangue da nova aliança, tá? Ó Senhor Jesus. Então, que maravilha, né? O pão representa-se o corpo físico que foi partido por nós na cruz para liberar a vida divina, com o fim de participarmos dessa vida, tornando-nos o corpo de Cristo. Quando nós participamos da vida, não é de fisicamente comer esse pão, mas quando nós participarmos da vida que foi partida na cruz, né, pela morte de Jesus, nós então participamos o quê? Dessa vida, tornamos-nos o corpo de Cristo, né? E
não físico, agora místico. Mas os irmãos, o que significa místico? Você fica meio preocupado, que termo esse, né? Místico é o seguinte, é o que não se dá segundo as leis naturais, leis da física, tá? É algo espiritual, tá? Algo da esfera espiritual, tá? Então não se preocupe com essa palavra mística, tá? Então Jesus é o pão que desceu do céu, irmãos, João capítulo 6, dá uma olhada. Quem é esse pão que nós partimos? João 6:33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus é esse pão visando dar vida para você e para mim, tá? Aí versículo 35, declarou-lhes pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Presta atenção no versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, esse é o pão do céu que nós partimos e comemos simbolicamente, mostrando, irmãos, que quando nós somos salvos, nos foi oferecido Jesus como o pão da vida, e nós comemos de Jesus, recebemos a vida de Jesus, e nós passamos, irmãos, a participar, né, como membros do corpo de Cristo. Muito bem. E Jesus é capítulo 12 de João, dá uma olhada, capítulo 12 de João, versículo 24. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, irmãos, ele é o grão de trigo que caiu na terra, não é isso? Mas se ele se negar e morrer, se quando maltrataram, né, a Jesus, ali em Getsemane, maltrataram, os soldados começaram a esbofetear Jesus, né? O Simão, desesperado, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, querendo defender Jesus. Irmão, se Jesus disse para Pedro, se eu quisesse, eu pediria a Deus me mandar, acho que 12 legiões de anjos, né? Legiões de anjos. Eu sei me defender, eu tenho como me defender, o Pai me defenderia. Mas se ele se defendesse, o grão de trigo não teria morrido. Se o grão de trigo não morresse, irmãos, nós permaneceríamos no pecado. Mas graças a Deus, irmãos, esse grão de trigo caiu na terra, se dispôs a morrer. Se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, esse muito fruto está aqui, ó. Não somente nós, mas muitos e muitos que creram no Senhor Jesus, tá? A seguir, então, Jesus tomou um cálice, e tendo dado graças, o partiu e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Algumas versões traduzem sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, né? Isso, né? Derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Se Jesus não derramasse seu sangue, irmãos, nós não teríamos a remissão de pecados, não teríamos o perdão dos nossos pecados, né? O sangue de Cristo libertou-nos dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Dá uma olhada. Apocalipse 1, versículo 5, que diz o quê? E da parte de Jesus Cristo, né, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, né, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
Ele realizou a eterna redenção. Hebreus 9, versículo 12. Que significa isso, irmãos? Significa que nós não precisamos, toda vez que precisamos da remissão, do perdão dos pecados, da redenção, trazer um boi, né? Trazer um animal para ser morto. Ele realizou a eterna redenção, né? Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Aleluia! Ele estabeleceu então o novo pacto, ele estabeleceu a nova aliança, estabeleceu o novo testamento pelo seu sangue. E esse novo testamento, a nova aliança, irmãos, não é mais aliança da letra. 2 Coríntios 3, 6. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, 6. Eu vou ler desde 5, vai. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A velha aliança encerrou, nós entramos numa nova aliança. Essa nova aliança, irmãos, não é mais aliança, não é mais da letra. A velha aliança era da letra, era da lei, mas alguém tinha que cumprir a lei. Mas a nova aliança, irmãos, não é mais a aliança da lei, a aliança da letra. A nova aliança é a aliança do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. A letra cobra, exige, mas o Espírito, irmão, nos ajuda. O Espírito nos capacita, nos dá vida para servirmos ao Senhor, né? Então, se o sangue de Cristo estabeleceu uma nova aliança, e nós recebemos um cálice, isto é, essa aliança estabelece que tudo o que é de Deus e tem em Cristo se tornou a porção da nossa herança. Isso está em Salmo 16, dá uma olhada, Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Então, o cálice é a porção. Mas porção de quê? Porção da minha herança. Por isso, ele é o arrimo da nossa sorte. A nossa sorte hoje está definida pelo cálice que nós recebemos, a porção, né, da bênção que nós recebemos, tá? Como pecadores, deveríamos tomar o cálice da ira de Deus, Apocalipse 14, 10, mas o Senhor o tomou em nosso lugar, João 18, 11, né? Lembra que eu falei que vocês são capazes de tomar o cálice que eu estou para tomar, tá? Mas nós tomamos o cálice da salvação. Salmo 116, dá uma olhada em Salmo 116. Ó Senhor Jesus, com toda essa explicação, irmãos, vocês vão entender por que nós reunimos para partir o pão domingo de manhã. Salmo 116, versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da ira, Jesus tomou por nós, da amargura,
mas o cálice da bênção nós tomamos para nós. E esse cálice da bênção é o cálice da salvação, é o cálice da nossa salvação. Por isso, irmão, nós estamos aptos para invocar o nome do Senhor. Todo tempo podemos tomar essa porção da salvação, todo tempo. Ó Senhor Jesus, nós tomamos um gole da salvação. Por isso nós vivemos invocando o nome do Senhor. Vivemos tomando o cálice da salvação, tá? E esse cálice está em Salmo 23, que vocês conhecem bem, esse salmo. Esse cálice transborda, não é isso? Versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Olha quanta bênção Deus deu para nós, né? E o sangue, eu vou ler uma nota de versão restauração. O sangue é o preço que Cristo pagou por nós. A aliança é o título de propriedade que Deus nos deu. E o cálice é a porção que dele recebemos. Eu não sei se você entendeu, né? O sangue aqui, o sangue de Cristo, representa o preço que ele pagou. Por isso, irmão, dele vale mais do que 300 denários. Vale ou não vale? Esse é o preço que ele pagou. Mas a aliança, ele estabeleceu uma nova aliança. Essa nova aliança, irmãos, é o título de propriedade que Deus nos deu. Quer dizer, você hoje tem um título de que essa nova aliança foi estabelecida para você, pelo sangue de Cristo. Deus não pode mais voltar atrás. Você já tem esse título que garante. Um dia você pode mostrar para Deus: Deus, está aqui, ó, meu título. A nova aliança é o título da propriedade, tá? Deus não pode mais deixar de me dar as bênçãos da nova aliança. E o cálice é a porção. O cálice é a porção, né, da bênção, porção da salvação que Deus me deu. Por isso que eu invocarei o nome do Senhor, porque é a minha porção. Vamos tomar posse da nossa porção invocando o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é uma prática religiosa. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é tomar posse da porção que Deus nos deu, porção da salvação, e é garantida pelo sangue, pela aliança, nova aliança, não é isso? Ó Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos voltar para Mateus 26. Mateus 26, versículo 29 agora, né? Ó Senhor Jesus, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Irmãos, Jesus então celebrou com seus discípulos a última Páscoa dos judeus. E em seguida, ele instituiu a ceia do Senhor, a qual é a realidade da Páscoa. Aquela Páscoa toda que os judeus celebram é sombra. E agora que Cristo morreu como Cordeiro Pascal, né? Agora nós Jesus instituiu a ceia. Essa ceia sim que é a verdadeira celebração da festa da Páscoa, tá? E nós vamos celebrar anunciando a sua morte. 1 Coríntios 11. Dá uma olhada. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos, essa é a festa. O partir do pão é uma festa para nós lembrarmos do Senhor, de tudo que Ele fez por nós. Por isso, irmãos, como não lembrar, quando lembramos do Senhor, como não lembrar que eu sou um Simão leproso? Como não lembrar que eu sou um Lázaro que estava morto e fedendo? E o Senhor me colocou na nova aliança, na aliança do Espírito, hoje estou em ressurreição. Como não lembrar como Marta, irmão, servir ao Senhor é um privilégio. E a Maria se desperdiçando aos olhos dos homens, mas não é desperdício para nós. Tudo que podemos fazer por Jesus, por Deus, irmãos, ainda é insuficiente. Por isso nós amamos o Senhor loucamente. A igreja dos trabalhadores da última hora tem que ser uma igreja louca. Louca de amor pelo Senhor. Não medimos esforços para fazer a vontade do Senhor, para praticar a palavra profética, trazer, o reino, edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós, todo domingo estamos aqui, irmãos, estamos anunciando a morte do Senhor. Se o Senhor não tivesse morrido, irmão, eu e você não estaríamos aqui. Graças a Deus, nós todo domingo não temos que rememorar, temos que lembrar disso. Isso nos torna humildes. Isso nos torna, irmãos, pessoas com gratidão no coração. Isso nos torna pessoas que amam o Senhor. Porque com o passar do tempo, irmãos, nós podemos tornar tudo isso comum, tudo isso, uma coisa corriqueira. Não é. O que Jesus fez por nós, a sua morte e ressurreição, irmão, não é coisa corriqueira, é uma coisa muito grandiosa. Por isso que todo domingo vale a pena a gente lembrar, Ó Senhor, Aí Jesus, então, onde eu estou? Jesus celebrou com seus discípulos a última Páscoa, e em seguida instituiu a ceia do Senhor, a qual é a realidade da Páscoa, que devemos fazer em sua memória, anunciando a sua morte até a sua segunda vinda. Irmão, nós vamos fazer isso até a volta do Senhor. Então Jesus deu início a essa nova festa em sua memória, em substituição à festa da Páscoa do Antigo Testamento, a qual era para lembrar a salvação de Deus no Egito. Deus salvou o povo de Israel do Egito, para o povo pertencer a Ele como propriedade peculiar. Hoje a mesma coisa. Deus nos tirou do Egito pela verdadeira Páscoa, e hoje nós somos a sua igreja que o ama. Esta é a nova festa preparada pelo Senhor para que a sua igreja se lembre dele e da sua morte redentora, que nos deu vida com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus, que diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Não vou continuar lendo, Importante, irmãos, olha só quanta bênção nós recebemos, E nessa festa, irmãos,
o reino do meu Pai, que Jesus fala, beberei novo convosco no reino do meu Pai. Reino do meu Pai, irmãos, será no reino milenar, na manifestação do reino dos céus. Os vencedores estarão reinando com Cristo na parte celestial. Ali, irmãos, nós beberemos novo com Cristo ali, novamente. Aleluia. Você quer participar? Eu quero. Aí, 1 Coríntios 11, vamos lá para 1 Coríntios 11, já li um pouco. 1 Coríntios 11. Senhor Jesus. Eu vou ler um pouco sobre a ceia do Senhor, mas o pano de fundo da confusão na prática da igreja disso. 1 Coríntios 11, versículo 17, tá? Começa com o versículo 17, que diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, porque vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque, pois, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí que ele entra, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Aí fala da ceia do Senhor em si. Mas por que essa palavra que antecede a ceia do Senhor? É que naquele tempo, irmãos, os judeus que creram no Senhor Jesus, eles estavam habituados a a participarem da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, eles banqueteavam com a família, banqueteavam com as pessoas. Então eles trouxeram esse hábito de banquetear para a igreja, aparentemente uma coisa boa. E esse banquete que eles instituíram era chamado de festa do amor. Isso está no livro de Judas, também em 2 Pedro, esse banquetear, tá? Eles traziam junto e comiam juntos. Irmãos, isso não está nada errado. Só o que eles faziam? O que eles faziam? Irmãos, cada um trazia, em vez de comer em casa o suficiente, e trazia aqui mais para estar junto com os irmãos. Os ricos traziam um banquete e não dividia com os pobres. Os ricos traziam um banquete, vinho, banquete farto, e os pobres, alguns nada têm, às vezes nem tem um pão para trazer, nem tem um bolo para trazer, entendeu? Então era os ricos se banqueteando, se fartando, se embriagando, e os pobres nada têm. E isso provocou divisão na igreja entre pobres e ricos, irmãos, e embriagando-se. Aí vão participar da ceia do Senhor como embriagados? Irmãos, por isso que Paulo fala: o que é isso? Vocês estão desvirtuando a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para isso. Aí, por isso que ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou um pão, tendo dado graça, partiu e disse, tá bom? Então esse é o sentido, da ceia do Senhor, tá? Do que antecedeu, tá? Então vou procurar terminar rápido, ó Senhor Jesus. Aí vamos para capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Irmãos, Paulo ele traz mais informações para nós,
mais luz, mais revelação. Então, aqui fala, primeiro, né? Jesus não falou do cálice da bênção. Paulo já chama de aquele cálice, o cálice da bênção, tá? E o cálice da bênção, irmãos, é o que? Quando abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo. É outra informação que Paulo trouxe, né? É revelação de Paulo, né? Então, quando nós tomamos do cálice, irmãos, simboliza. Isso tudo é símbolo. Simboliza que nós temos comunhão no sangue de Cristo. Comunhão significa participação, tá? Nós participamos. Essa palavra comunhão em grego é koinonia, que significa associação, participação conjunta ou coparticipação, tá? Então o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós participamos do corpo de Cristo. Ao comermos o pão e bebemos o cálice, somos participantes do sangue e do corpo de Cristo. Isso faz com que sejamos um com o Senhor, sejamos unidos com o Senhor, porque participamos dele, sejamos um com ele, também nós somos um com os outros que participam da ceia do Senhor. Claro que isso tudo é símbolo, tá? É símbolo, mas a realidade é espiritual. Então hoje, irmãos, nós participamos todos do mesmo cálice, participamos todos do mesmo pão, e hoje nós participamos da comunhão do corpo de Cristo e a comunhão do sangue de Cristo, e nós nos tornamos um pela comunhão com Cristo, e nós nos tornamos uns com os outros, como um membro do corpo de Cristo. Aí, versículo 17, aí que vem o versículo 17, ganha realidade, porque nós, enquanto muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Irmãos, esse é o significado do partir no pão. Não é que esse pão físico aqui faz alguma diferença, mas isso é símbolo de uma realidade que está acontecendo entre nós, é ou não é? Nós todos participamos, irmãos, do pão, nós participamos da comunhão do corpo de Cristo. Por isso, embora sejamos muitos, nós somos unicamente um pão. Porque se for possível tirar de você o pão que você comeu, e a gente juntar todos os pedaços, não voltam a ser um pão? Então nós somos um só pão. Por isso, irmãos, longe de nós divisão, ciúmes. Irmão, nós somos membros do mesmo corpo, tá? Considerai isso, né? Ó Senhor Jesus. Vou ver o que eu tenho para terminar aqui. Vou tentar terminar mais rápido. Deixe-me, irmãos, o objetivo de participar desse pão, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4 fala no versículo 11 que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles têm por função de aperfeiçoar, né, os santos para a obra do ministério. Essa é a verdadeira tradução mais correta, está na versão King James atualizada. Então, a nossa obra do ministério, qual é o seu ministério? O que você está fazendo aqui na igreja, né? Qual é o objetivo de você estar aqui na igreja? A obra do ministério nossa, né, é a edificação do corpo de Cristo. Estou aqui, irmãos, participando do corpo de Cristo, participando da nova aliança, é para a edificação do corpo de Cristo. Isso também está em Mateus 16, 18. Jesus disse: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha, né, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse é o objetivo final de tudo isso. Nós estamos aqui para isso. Por isso, irmãos, no início da vida da igreja, eles partiam pão de dia em dia. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Vamos ler rapidamente, para eu conseguir terminar, né? Capítulo 2, versículo
46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, logo no início, a igreja partia um pão todos os dias. O partir do pão era todos os dias e partiam de casa em casa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês em Atos 20, versículos 6 e 7. Atos 20, versículos 6 e 7. Paulo estava em Troade, tá? Ele ali diz: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Quer dizer, Paulo passou uma semana com a igreja em Troade. Aí no versículo seguinte diz assim: no primeiro dia da semana. Que dia da semana é o primeiro dia da semana? É o domingo, é o dia do Senhor, né? Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Ora, eles passaram 5 dias ali na igreja em Troade. Não foi mencionado que partiram pão, mas no primeiro dia da semana eles partiram pão. Isso quer dizer o quê? No tempo de Paulo, eles já tinham o hábito de partir o pão no primeiro dia da semana, né? Por que o primeiro dia da semana? Porque foi o dia da ressurreição de Cristo, tá? Em Mateus 28:1, vocês podem ver, tá? Vou ler só esse versículo, só para vocês saberem que é o primeiro dia da semana, né? Capítulo 28 de Mateus, versículo 1. Ao findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana. Irmãos, o primeiro dia da semana, Jesus, ele ressuscitou. Esse dia passou a ser dia do Senhor. Então, o primeiro dia é o dia, né, em que Paulo, na época dele, partia um pão, tá? O dia se tornou o dia do Senhor, porque em Apocalipse 1, versículo 10, chama do dia do Senhor. Dá uma olhada. Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse primeiro dia do Senhor foi chamado de o dia do Senhor. Primeiro dia da semana foi chamado o dia do Senhor. Irmãos, também é o dia em que nós nos reunimos, partir o pão. E 1 Coríntios 16:2 fala também que é o dia que a igreja se reúne e cada um trazer aquilo que preparou em casa para ofertar os bens. Também é o dia, né? Eu não vou ler, tal. Então, irmãos, só terminar 1 Coríntios 11, terminar últimas coisas. 1 Coríntios 11, né? Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, né, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis razão porque há entre vós, né, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Então, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunides para o juízo, quando as demais coisas eu vos ordenei, quando for ter convosco. Isso quer dizer o quê? Nós temos que discernir. O partir do pão é um momento solene, é um momento sério. Não estamos brincando aqui, nem estamos meramente fazendo uma coisa cerimonial, né? É um momento sério que Deus em Cristo instituiu, né, essa ceia do Senhor. Então, quando nós, né, pegamos o pão
que representa o corpo de Cristo, e o cálice que representa o sangue de Cristo, nós não tomamos de uma forma leviana. Se nós temos consciência que nós estamos vivendo, né, de uma forma pecaminosa, irmãos, nós temos que saber discernir, temos que examinar o nosso corpo, entendeu? Se nesse momento eu tenho divisão com os irmãos, eu estou aqui promovendo divisão na igreja, irmão, então você não deve comer, né? Então assim, nós precisamos discernir o corpo, levar a sério esse corpo. Então essa mensagem tem por finalidade para esclarecer vocês sobre a reunião do Partir do Pão. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, irmãos, porque Jesus instituiu. Essa é a nossa festa. Olha, eu esqueci de ler para vocês a 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios, onde está que fala nova festa? Esqueci de ler, esse versículo é importante. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Irmãos, a igreja é uma nova massa sem fermento, tá? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Essa é a festa instituída pelo próprio Senhor. Celebremos a festa não com o velho fermento do pecado, né, dos problemas da maldade, né, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A vida da igreja, irmão, é para ser vivida na sinceridade e na verdade de uns para com os outros. Não vamos viver na maldade e nem, né, na malícia, porque nós somos uma nova massa. Cristo morreu por nós e instituiu essa nova festa. Irmão, isso é uma festa. A reunião da ceia do Senhor é uma festa que Jesus instituiu e nós hoje participamos dele por causa da morte do Senhor. Jesus é o Senhor. Desculpe ter tomado mais tempo dos irmãos. Amém.